E aí, tudo bem contigo, né? Professor Fabiano Pereira por aqui, mais uma vez, para a gente comentar e corrigir algumas questões de direito administrativo. E hoje nós vamos corrigir questões da FGV, Fundação Getúlio Vargas. E antes de começar, hein? Clica aqui agora, rapidinho, inscreva-se no canal, porque isso é muito importante para mim. Quanto mais o nosso canal crescer, mais conteúdo de qualidade você vai receber aqui e conteúdo de primeira, super, hiper, mega atualizado. E nós vamos combinar o seguinte, quando você estiver respondendo as questões, você vai pausar a tela da questão, vai resolver sozinho e só depois é que você vai, na prática, assistir aos comentários. E você vai postar aqui também embaixo, ó, nos comentários, qual é o seu gabarito. Depois eu vou conferir esses gabaritos para eu saber em qual questão você tem acertado, qual questão você tem errado, até para eu poder direcionar os próximos vídeos. Então isso vai ser muito importante para mim. E por último, deixei aqui um link na descrição do vídeo para você fazer um download, se você não fez ainda, de um presente que vai ajudar muito na sua caminhada rumo à aprovação em um concurso público. Mas vamos lá! Vamos corrigir então 3 questõezinhas da FGV, questõezinhas muito bacanas, selecionadas a dedo. Olha essa primeira questão aí. João, ocupante do cargo efetivo de fiscal de serviços municipais de Salvador, no exercício da função, recebeu uma vantagem econômica consistente em R$30 mil para fazer declaração falsa sob medição e avaliação em serviço público que fiscalizava. De acordo com a lei de improbidade administrativa, João então é um fiscal municipal. Em determinado momento, ele simplesmente recebeu R$30 mil de quem? Não precisa saber de quem é. Recebeu R$30 mil no bolso ali, para fazer declarações falsas de um serviço que ele era obrigado a atestar a qualidade. E aí? Muito fácil, né? Lembre-se de que a Lei 8.429/92, ela traz 3 grandes opções, 3 grandes hipóteses de atos de improbidade administrativa. Ela traz o artigo 9º, que trata das condutas que caracterizam enriquecimento ilícito. Então, daquelas condutas do artigo 9º, alguém só pode ser punido se a conduta for dolosa. A conduta tem que ser dolosa para alguém poder ser punido com base no artigo 9º. Então, no artigo 9º, um particular ou um agente público recebe um dinheiro para fazer algo contrariamente à lei. Ou então para fazer algo que ele já era obrigado a fazer mesmo. E ele vai se enriquecendo ilicitamente. Então, essas são as condutas do artigo 9º. No artigo 10, nós temos algumas condutas que, se forem praticadas, causam danos aos cofres públicos. É como se estivessem retirando dinheiro do cofre público, causando prejuízo direto aos cofres públicos. Para alguém ser punido com base no artigo 10, a conduta tem que ser dolosa ou culposa. Ou dolosa ou culposa. No artigo 11, nós temos condutas que, se praticadas, caracterizam violação aos princípios da administração pública. Para alguém ser punido com base no artigo 11, a conduta tem que ser obrigatoriamente dolosa. Se o enunciado diz que a conduta foi culposa e violou um princípio da administração, esse alguém não pode ser punido com base no artigo 11. Porque para alguém ser punido com base no artigo 11, a conduta tem que ser dolosa. Ficou claro? Então vamos lá responder as questões. Letra A. Nesse caso, João não praticou ato de improbidade administrativa, eis que não se qualifica como agente público para fins de aplicação da lei de improbidade. É óbvio que não. Para a lei de improbidade, gente, agente público é qualquer pessoa que atua em nome da administração pública. Pode atuar mediante ocupação de um cargo público, emprego público, pode ser um estagiário, pode ser um deputado, um senador, um juiz. Não interessa qual é o vínculo que ele tem. Se ele trabalha em nome da administração pública, exerce uma função pública, independentemente qual seja o vínculo, ele é considerado um agente público. Até mesmo o mesário eleitoral. Só trabalha no domingo, dia da eleição. Naquele dia ele é considerado um agente público e pode praticar um ato de improbidade administrativa. B. Não praticou ato de improbidade administrativa porque não há comprovação de que o agente público, de fato, tenha concluído a declaração falsa, mas deve ser responsabilizado na esfera criminal por tentativa de corrupção. Gente, aqui, ó, não é necessário dizer que foi comprovado por perícia que a declaração realmente era falsa, né? Aqui é o seguinte, só o denunciado dizer que ele fez uma declaração falsa,
ele já pode responder por improbidade administrativa. É óbvio. Não precisa no enunciado dizer que foi comprovado que realmente era falsa. E é óbvio que não. Letra C. Praticou o ato de improbidade administrativa e está sujeito, dentre outras sanções, ao ressarcimento ao erário, a perda da função pública, cassação dos direitos políticos não existe. Isso foi que me salvou aqui na questão. Porque eu estudei isso lá no artigo 15 da Constituição e eu sei que cassação de direitos políticos não existe. A gente pode até falar em cassação de mandato, mas cassação de direitos políticos não existe. Então já eliminei a letra C de cara. Me ajudou muito a banca aqui, viu? D. Praticou o ato de improbidade administrativa e está sujeito, dentre outras sanções, ao ressarcimento integral do dano, perda da função pública, cassação dos direitos políticos não existe. Isso eu sei. Então eu eliminei a letra D também. Aí, por eliminação, sobrou a letra E. Foi muito fácil, né? Praticou o ato de improbidade administrativa e está sujeito, dentre outras sanções, à perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Certinho. E ó, você precisa fazer essa análise depois análise paralela entre os prazos que devem ser aplicados, viu? Por quê? Para as condutas caracterizadas no artigo 9º, os prazos de sanção são A. Para as condutas caracterizadas no artigo 10, as sanções são B. E para as condutas caracterizadas no artigo 11, as sanções são C. Então as sanções que são impostas em virtude de atos de improbidade administrativa, elas variam. Variam em razão do artigo 9, 10 e 11. No artigo 9 nós temos as sanções mais pesadas. No artigo 10 as medianas. No artigo 11 as menos graves, digamos assim, as menos pesadas. Você tem que saber fazer essa diferenciação. Mas o fato é que a resposta é a letra E. Questão 8. O município de Salvador deseja firmar um contrato administrativo no valor de R$100 mil com a sociedade empresária XYZ, vou até destacar isso aqui, ó, de notória especialização para a prestação de serviços técnicos de natureza singular de fiscalização, supervisão e gerenciamento de determinados serviços. De acordo com as normas de regência, no caso em tela, a contratação pretendida é muito simples essa, né? Já vou até dizer aqui, ó. Ela é viável, mediante inexigibilidade de licitação, desde que o valor do contrato esteja de acordo com o preço do mercado. Resposta letra D de dado. Como é mata-mata, né? A gente não precisa nem de ler o restante. Só quero que você entenda aqui o seguinte. Lembre-se de que as bancas gostam muito de cobrar a diferença entre inexigibilidade de licitação e licitação dispensável. As hipóteses de licitação dispensável estão no artigo 24 da Lei 8.666. Elas são taxativas. Só existem aquelas que estão previstas lá, não existe mais nenhuma. Somente aquelas que estão previstas no artigo 24. E ponto final. São taxativas. Lá no artigo 24 é o seguinte. A lei chega para o administrador e fala o seguinte. Administrador, nessas hipóteses aqui, você é que escolhe se você vai fazer a licitação ou não. A decisão é sua. Você que decide. Decisão discricionária. Tá vendo? Ele que decide. Foi isso que a lei disse para ele. No artigo 25, temos as hipóteses em que a licitação é inexigível. Ou seja, a lei chega para o agente público e fala, olha, o agente público, cara, mesmo que você queira, você não vai conseguir fazer licitação. Porque no artigo 24 existe possibilidade de competição entre duas empresas ou mais. Existe. No artigo 25 não existe hipótese de competição. Então, não tem como fazer licitação. Por mais que o agente público queira fazer, ele não consegue. É inviável a licitação. Essas são as diferenças básicas. Então, para responder as questões de prova, a primeira coisa que você faz é memorizar as 3 hipóteses de licitação inexigível. Porque aí fica facinho. Se não se tratar de uma hipótese de licitação inexigível, o que sobrar vai ser, em regra, licitação dispensável. É esse o raciocínio. E quais são as hipóteses de licitação inexigível? Primeiro, quando a administração quiser comprar um produto ou contratar um serviço cujo fornecedor é exclusivo, não tem outro, só tem aquele. A administração quer comprar o primeiro livro publicado por Rui Barbosa.
para colocar no museu. Né? O exemplar dele, o manuscrito. Cara, só existe um no mundo. Então, se quiser comprar para colocar no museu, que é uma fundação pública, tem que comprar daquele proprietário. Não tem como fazer licitação. Fornecedor exclusivo, primeira hipótese. Segunda hipótese. Quando a administração quiser contratar um serviço de natureza singular, de notória especialização, não tem igual, tem que ser com essa empresa, como foi o caso aqui. Natureza singular, notória especialização, encontrou essas duas expressões juntas no enunciado, pode marcar inexigibilidade. Terceira hipótese. Contratação de artista consagrado pela mídia, por meio do seu fornecedor exclusivo ou diretamente com o próprio artista. Nesse caso, inexigível a licitação. São as três hipóteses. Então, se você olhou, não for nenhuma dessas, então só vai ser licitação dispensável. Essa é a regra. Ficou claro? Então aqui foi uma questão relativamente simples. Se você soubesse isso, você mataria aí por eliminação. Resposta D de dado. Questão 9. 2 empregados da sociedade empresariária concessionária do Serviço Público Municipal de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário, então é uma concessionária, tá? Presta serviço público, realizavam reparo em uma estação de tratamento de esgoto de Salvador. Durante o serviço, rompeu-se uma manilha e a casa vizinha à estação ficou inundada de esgoto, causando diversos prejuízos à proprietária Joana. Sobre o caso em tela, em matéria de responsabilidade civil, assinale a afirmativa correta. Não há dúvida de que aqueles empregados da concessionária de serviço público causaram um dano a um particular em virtude de uma conduta comissiva. Eles fizeram algo e, em virtude desse algo, causaram danos a um particular. Foi isso que aconteceu. Então, letra A. Não cabe indenização a Joana, pois não há comprovação de que os funcionários agiram com dolo ou culpa. Errado. Há indenização? Sim. Então, de cara, eu já marquei. Pô, como é que acontece uma tragédia dessa aí e Joana não vai ser indenizada? Tudo que fala que não cabe indenização, eu já estou descartando. Não vou nem ler. Porque, pela lógica, eu sei que cabe indenização. Claro. C. Cabe indenização pelo município diretamente, na qualidade de poder concedente, por sua responsabilidade civil subjetiva. Errado. Quem deve indenizar é a concessionária e não o município. E além do mais, a responsabilidade não é subjetiva, ela é objetiva. D. Cabe indenização pela sociedade empresária concessionária. Até aqui está certinho. Por sua responsabilidade civil subjetiva. Errado, ela é objetiva. E aí sobrou a letra E. Cabe indenização pela sociedade empresária concessionária que tem responsabilidade civil objetiva, sendo prescindível, ou seja, sendo dispensável. Cuidado para não confundir prescindível com imprescindível. Faça sempre esse paralelo. Prescindível significa dispensável, imprescindível, indispensável. A comprovação da culpa ou dolo pelos seus funcionários. Resposta, letra E. Então veja, Joana, que sofreu o dano, vai propor uma ação contra a concessionária, que é a pessoa jurídica. E quando ela for propor ação judicial, ela tem que comprovar o dano que ela sofreu, ela vai pegar as notas fiscais de tudo que ela teve que comprar, tudo que ela teve que mandar consertar, 10 mil reais o total do prejuízo. E tem que comprovar que esse prejuízo foi causado em virtude de uma conduta dos agentes que estavam naquele momento consertando o esgoto. Então ela prova o dano, aquela conduta comissiva e o nexo causal. Como é que ela prova esse nexo causal, que aquela conduta foi praticada por aqueles agentes? Boletim de ocorrência, testemunhas, fotos, vídeos, fica fácil comprovar. Então, na responsabilidade civil objetiva, que é a regra geral, não é necessário comprovar o dolo ou a culpa do agente público. Não é necessário. Essa é a principal característica que você tem que saber para responder as questões de prova. Tá bem? Facinho, né? Bacana. Então clica aqui, se inscreva no canal, poste os seus comentários aqui embaixo, que eles são muito importantes para mim. Porque é assim que eu vou conseguir evoluir com você paralelamente em relação ao nosso curso de resolução de questões. Em breve eu estou de volta. Bons estudos. Até mais.